Saudações, chamo-me Isabel Matavel. Vou falar da norma 10, que são contratos de construção. Estrutura: vou falar da definição, objetivo, âmbito, tipos de contratos de construção, combinação e segmentação dos contratos de construção, rédito do contrato, custo do contrato, reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato, reconhecimento de partes esperadas, reconhecimento dos resultados, perguntas frequentes e exercícios práticos. Em contratos de construção, é uma norma é uma norma contabilística que estabelece as diretrizes para o reconhecimento e o relato financeiro de contratos de construção e aborda como as empresas devem contabilizar os réditos, que são os rendimentos e os custos associados a esses contratos. O principal objetivo desta norma é de garantir que os réditos e os gastos de contratos de construção eles sejam reconhecidos de uma forma adequada e consistente ao longo do tempo, refletindo com precisão o progresso e o desempenho financeiro das empresas envolvidas. Âmbito: essa norma aplica-se a contratos que envolvem a construção de um ou mais ativos, como por exemplo estradas e pontes, e que são planeados especificamente para um cliente. Bom, esses ativos podem ser interrelacionados, dependem uns dos outros para funcionar, ou independentes, projetados e construídos juntos para cumprir um objetivo comum. Tipos de contratos de construção. Temos aqui o preço global. Nesse tipo de construção, como é que eu posso dizer? A empresa de construção concorda em realizar a obra por um preço fixo, como por exemplo construir uma casa por valor fixo de 300 mil meticais, independente das variações no custo de materiais ou da mão de obra. E temos aqui o preço por percentagem, onde o empreiteiro é pago com base numa percentagem do custo total da obra. Nesse caso, o pagamento aumenta proporcionalmente aos custos reais da construção. E esta percentagem cobre os lucros e a margem da empresa. Combinação e segmentação dos contratos de construção. É necessário aplicar a norma e componentes separadamente, identificáveis de um único contrato ou grupo de contratos para refletir a substância de um contrato ou de um grupo de contratos. Rédito do contrato. O rédito do contrato inclui o valor original acordado no contrato, mas qualquer valor extra que venha de variações, reclamações ou incentivos que surjam durante o projeto, desde que possam ser medidos e se espere recebê-los. Custo do contrato. Os custos do contrato devem compreender custos diretamente relacionados com o contrato específico. E, nesse caso, são diretamente atribuíveis ao projeto. Os custos temos aqui os custos atribuíveis à atividade em geral, que podem ser imputados ao contrato, e os outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato. Reconhecimento do rédito e de gastos do contrato. Aqui, o rédito deve ser apenas reconhecido quando for provável o benefício econômico associado e seja determinado com fiabilidade. Fiabilidade, se não me engano, tem a ver com confiança. Reconhecimento dos resultados. No reconhecimento dos resultados de construção, devemos concluir se o resultado final do contrato pode ou não ser estimado com fiabilidade, que é confiança. Reconhecimento de perdas esperadas. Devem ser reconhecidas de imediato como um gasto de período pela sua totalidade, independentemente do método que seja utilizado para o reconhecimento dos gastos e o rédito do contrato, de que existirem ou não custos incorridos. Perguntas frequentes. A provisão para garantias deve ser mensurada pelo seu valor atual, e a resposta é sim, dado que o período de garantia é longo. A provisão para garantias deverá ser mensurada pelo valor atual dos fluxos de caixas futuros.
2. Quando a receita deve ser reconhecida, a receita deve ser reconhecida com base no estágio de conclusão ou do contrato, ou seja, conforme o trabalho vai sendo realizado e não somente quando o projeto é finalizado. Temos aqui a terceira dúvida que diz: se houver mudanças no contrato durante a obra, alterações no contrato, como mudanças no escopo ou nas condições, devem ser incorporadas ao cálculo da receita e dos custos de acordo com os novos termos, desde que sejam aprovadas pelas partes envolvidas. E por fim, temos aqui os exercícios práticos. O primeiro exercício diz: uma empresa vende 500 produtos a um preço de R$ 100 cada, nesse caso 100 meticais. Qual é o rédito total gerado pela empresa? Temos aqui a solução. Primeiro, nós vamos extrair os dados. Extrair aqui o dado da quantidade de produtos vendidos, que é de 500 meticais, conforme nos dão aqui nos dados. Preço por produto, que é de 100 meticais. Então, usei a fórmula. A fórmula que eu encontrei é essa de rédito total igual à quantidade de produtos vendidos vezes em preço unitário, né? Então, só fiz aqui a substituição, rédito total, que é igual a 500 vezes o 100, que nos deu 50.000 meticais. É desse jeito que nós encontramos o rédito total gerado pela empresa nesse tipo de exercício. Temos aqui o exercício 2, que diz: uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com remunerações de 950.000 meticais e o custo total estimado é de 850.000. No ano de 2020, os custos incorridos ascenderam a 425.000 meticais. No ano de 2021, os custos incorridos ascenderam a 365.000 meticais. E o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250.000 meticais. E aqui querem para nós efetuarmos os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Bom, no ano de 2020, calculamos o grau de acabamento da seguinte maneira. Temos aqui a fórmula que diz que o grau de acabamento é igual a custos incorridos acumulados grau de acabamento é igual a custos incorridos acumulados sobre o custo total estimado. Então, o grau de acabamento será igual a 425.000 sobre 850.000 vezes o 100%, vezes o 100 nesse caso. Esses valores nos dão aqui nos dados. Aqui estão os valores. Então, só vou fazer lá a substituição e esse valor fiz a substituição e deu 50%. Então, nesse exercício, aliás, no ano de 2020, o rédito para reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela mensuração total e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores será os 50% vezes os 950.000 menos o zero, que é igual a 475.000. Então, o rédito a reconhecer será esse, no ano de 2020. Aí que estão os lançamentos. Então,
Debitei a 49, que são acréscimos e diferimentos. Lancei o valor na sua subconta e creditei a 72, que são prestações de serviços, e lancei o valor na sua subconta, que são descontos e abatimentos, pelo valor de 474 mil, não 475 mil, houve um erro. Então, tudo isso pelo reconhecimento do REG. Debitei a 49 pelo valor de 474 mil e pelos descontos e abatimentos, e creditei a 72 nesse caso, pelo valor de 474 mil, não 475 mil. Houve um erro. Tudo isso pelo reconhecimento do REG. Então, é chegado ao fim da minha apresentação. Muito obrigada.